Boa noite você que estava aí acompanhando as outras aulas e agora está aqui acompanhando a nossa aula de língua portuguesa. Seja bem-vindo à nossa sala de aula. Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro, e nós temos muito o que falar, não é verdade? Porque hoje, na quarta-feira, é o dia que a gente trabalha com a língua portuguesa estruturada, com a língua portuguesa dentro do seu padrão, como a gente costuma dizer. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os modalizadores da língua. Vamos falar sobre adjetivo, falar sobre o advérbio e principalmente a função, né, dessas duas classes de palavras dentro da estrutura da língua portuguesa. Saber o quanto eles mexem, provocam, o quanto eles causam mudança dentro de um enunciado, né? Quando você usa o adjetivo, quando você usa o advérbio, com certeza você provoca mudanças no enunciado da língua, né? Dentro da estrutura da língua. Então, vem para a aula, porque hoje vamos falar sobre adjetivos e advérbios. Então, com a gente, ligado na aulinha de hoje, vocês já sabem, são 2 tempos de 45 minutos e hoje a gente vai compreender a intencionalidade comunicativa e o posicionamento do autor no uso do adjetivo flexionado em graus comparativos, em graus superlativos e os seus efeitos de sentido, tanto no discurso subtendido como no discurso sugerido. Então é isso. Vem para a aula porque hoje a gente aprende mais sobre esses 2 modalizadores da língua, que são o adjetivo e o advérbio. Vejam só. Estamos trabalhando na semana, né? Nós tivemos aqui o mês de outubro, aliás, o mês de setembro ainda foi marcado pela campanha da inclusão dos mudos, né? Dos surdos. Aliás, a gente fala mudo por uma questão de cultura, né? Culturalmente, a gente aprendeu a chamar as pessoas que tinham deficiência auditiva, melhor chamando assim, de mudo. Mas, na verdade, eles não são mudo, porque o que você entende por mudo é algo ou alguém que não possa se comunicar. E o surdo, eles mantêm a comunicação. Então, se eles têm comunicação, eles não são mudos, eles são surdos, eles só são incapacitados de ouvir, mas não são incapacitados de manter comunicação, mesmo sem a audição. E ali nós temos uma plaquinha que diz: salve a diversidade humana. Diferença não é defeito. Não é isso? Diferença não é defeito. Veja a importância aqui do adjetivo defeito, né? Dentro da estrutura da frase. Pegando aqui a nossa caneta, fazendo acentuações. Quando você diz diferença não é defeito, você tem um verbo de ligação. E você sabe que o verbo de ligação ele é esvaziado de sentido. Porque não existe algo que possa ser feito com o verbo. O verbo ele é chamado de ligação porque ele conecta 2 partes da estrutura da frase, né, ou da oração, que é a estrutura que você chama, deixa eu corrigir aqui, deixa eu apagar essa estrutura e mostrar a verdadeira estrutura. Então, nós temos aqui o sujeito da oração, a diferença, torna-se o sujeito. Aqui você tem um modalizador do verbo, modalizador verbal. Vamos chamar de modalizador verbal, porque ele muda o sentido do verbo. Se o verbo antes era positivo, quando você diz diferença é defeito, não é? Se você diz diferença é defeito, ele se torna uma frase afirmativa, tá bom? Diferença é defeito. Quando você coloca o advérbio de negação, não, diferença não é defeito, ele já modaliza, ele já modifica o sentido que antes estava na oração. E você tem aqui o adjetivo que funciona, no caso, como o modalizador nominal. O modalizador nominal, porque ele modifica o nome e não o verbo, né? O adjetivo modifica o nome. No caso, o defeito aqui está relacionado à diferença. E dentro dessa estrutura frásica com verbo de ligação, o adjetivo tem função de predicativo.
tem a função de predicativo. Pronto. Aí você tem uma oração formada por um verbo de ligação. Aí você chama isso de, como a gente diz? A gente chama de predicado nominal, tá certo? É um predicado nominal, porque nós temos um verbo de ligação e o nome, no caso, o adjetivo, é o núcleo do predicado. E temos o modalizador, não é defeito, que é um advérbio. E o advérbio, ele pode dialogar com o verbo ou pode dialogar diretamente com o adjetivo. O advérbio, ele modifica o sentido do verbo, modifica o sentido do adjetivo e o sentido de um outro advérbio. E aqui na primeira oração você tem salve a diversidade humana, certo? O verbo no imperativo, frase imperativa, dando salve, um viva, né, um bravo aí, à diversidade humana. E é isso. Hoje vamos falar sobre esses dois modalizadores, tanto o modalizador verbal, que é o advérbio, como o nominal, que é, no caso, hoje, o adjetivo. E quando você fala de diversidade, a gente fala de aceitação às diferenças. Aí nós temos aqui a Tatiana Belink, escreveu um poema cujo tema é exatamente a diversidade. Diversidade é como é composta a sociedade brasileira, né? Cheia de suas peculiaridades. Não existe uma hegemonia. Ninguém é igual a ninguém. Somos todos diferentes. Então, se você condena o outro que é diferente, você deve ser também condenado por alguém que é diferente de você. Porque, no fundo, somos todos diferentes. E aqui você percebe essas palavras que estão destacadas em negritos dentro do poema, são modalizadores nominais, são os adjetivos. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. De pele clara, de pele escura, um fala branda, outro fala dura, olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado, cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequenininha. Um é bem jovem, outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho? Ai, como é chato. Tá aí o poema da Tatiana Belink, dando um viva à diversidade. Sejamos feiosos, sejamos bonitos, sejamos certinhos ou esquisitos, gordinhos, magrelos, ruivinhos, castanhos, somos diferentes. E ser diferente não é anormal. Ser diferente é a normalidade, na verdade, né? É o que é o correto. Ninguém é igual a ninguém. Então, vocês observam nessas palavras que estão destacadas, o feioso, bonito, certinho, esquisito, magrelo, gordinho, castanho, ruivinho, clara, escura, branda, dura, redondo, puxado. Vou pegar aqui para apagar. E para escrever. Puxado, pontudo, arrebitado, crespo, liso, de leite é uma locução adjetiva. De siso, outra locução adjetiva. Grande, pequenininha, jovem, de idade, locução adjetiva. Humano, diferente, assado, legal, igualzinho e chato. Bem, o que você pode observar é que quando o adjetivo ele é formado por uma só palavra, né, como feioso, bonito, certinho, aí você tem o adjetivo em si. A locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um substantivo,
que vai dar uma ideia de adjetivo. Dente de leite, dente, você diria lácteo, né? Aquilo que é de leite é lácteo. O adjetivo para de leite é lácteo. Dente de leite, dente lácteo. Então, a locução, outra que você tem, outro de idade, de preposição, idade substantivo. Se você junta de mais idade, dá idoso. Um jovem, outro idoso, né? Idoso seria o adjetivo para de idade. E algumas aí não tem transformação, tá bom? Mas o que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra que atribui característica a um substantivo, certo? Modificando o seu sentido. Se você tem apenas a palavra olho, olho é o substantivo. E se você diz olho redondo, olho puxado, você vê que as palavras redondo e puxado modificam o sentido do olho. Olho redondo, você tem uma imagem, você tem um sentido. Olho puxado, você já faz outra ideia, outro sentido. Então, para isso que serve o substantivo. Quando você tem cabelo, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo é cabelo, né? Mas as palavras crespo e liso são palavras que caracterizam tipos de cabelo. Então, já tornam o cabelo não de modo genérico. Já parte para um cabelo de maneira específica. Cabelo liso, cabelo crespo, que são tipos de cabelos diferentes. Então, você tem aí as palavras modificando, palavras adjetivos, no caso, modificando o sentido do substantivo, atribuindo a ele um novo caráter. Olha a palavra, atribuindo um novo caráter. Você fala de pele, pele é pele, né? Pega a sua pele, passe na pele, olhe a pele, cuidado com a pele. Pele é pele. Mas você tem pele clara, pele escura. A palavra clara já modifica o sentido da pele, já dá uma outra ideia para a palavra pele, pele clara. E pele escura também já dá uma outra ideia para a palavra pele. Então, a gente chama de modalizadores nominais essas palavras que modificam o sentido do substantivo. Você tem um substantivo empregado de maneira genérica ou de maneira geral. Pele é pele, olho é olho, cabelo é cabelo, certo? Mas quando você usa um adjetivo, você usa um determinante. Anote essa palavra. Os modalizadores, eles são, na verdade, um tipo de determinante da palavra antecessor. Então, se você diz pele, quando você fala pele, pele é pele, de modo geral. Agora, quando você coloca pele clara, pele escura, você está determinando tipos de pele. Você está diferenciando tipos de pele. Está mostrando que tudo não é igual. Cabelo crespo, cabelo liso. Cabelo é geral, crespo e liso são determinantes. Olho é olho, né? Olho redondo e olho puxado são olhos determinantes, são características de olhos, certo? Já dá uma determinação diferente àquela palavra. Então, essa é a função do adjetivo. Não apenas caracterizar, como fazer uma determinação diferente. Pegar aquilo e transformar em outra coisa. Dente é dente, mas tem dente de leite e tem dente de siso. Então, nós temos dentes diferentes, nem sempre dentes são iguais. E quem faz essa diferença, quem atribui diferenças às palavras que tornam-as específicas e não genéricas, é exatamente o adjetivo, né? O adjetivo atribui característica a um substantivo, modificando o seu sentido, determinando ou especificando esse adjetivo. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender isso, mas eu tenho certeza de que vocês compreenderam como deve ser. Continua. Então, partindo das ideias expressas no poema da Tatiana Bellick e refletindo sobre a relação da sociedade com a diversidade, a sociedade tem um jeito bem estranho de lidar com a diversidade, né? A sociedade acha estranho aquilo que é diferente. Aquilo que não é igual a si, ela já olha com outros olhos.
E a Tatiana falou isso, né? Todo o seu poema. Falou de diferenças de cabelo, diferenças de olhos, diferenças de pele, mostrando que nós não somos iguais. E isso é porque ela nem chegou a falar de diferenças de mentalidade, né? Diferenças de comportamentos, que aí vai nos tornar ainda mais diferentes. Então, se você observar que todo o poema foi refletindo sobre a relação da sociedade com a diversidade, considere as afirmativas. Aqui é um texto, é uma questão interpretativa. Aí a primeira afirmativa diz o seguinte: a diversidade é um elemento presente na sociedade e precisa ser respeitada. Se você é contrário a essa ideia, você tem algum problema aí de aceitação e de inclusão de pessoas em seu torno, não é não? Porque todos nós somos diferentes. A diferença, que é a diversidade, ela é presente na sociedade e ela precisa ser respeitada. Nós devemos respeitar todas as pessoas em suas particularidades, em suas especificidades, em suas diversidades. Logo, se você não concorda com essa afirmativa, é porque alguma coisa está errada aí dentro do caráter, dentro da sua cabecinha, tá bom? Então, vamos dar um ok aqui para essa afirmativa. Afinal de contas, quem não pensa dessa forma está vivendo numa sociedade errada, né? Tem que criar o seu próprio ninho. Tem que criar a sua própria sociedade, o seu próprio mundo. Tem que pegar um planetazinho e habitá-lo lá e colocar somente pessoas do seu tipo. Porque enquanto você viver no planeta Terra, você vai lidar sempre com diversidades. Segunda afirmativa diz o seguinte: as diferenças são inerentes aos indivíduos. Quer dizer, a gente nem sequer escolhe, né? A gente não escolhe ser diferente, a gente já nasce diferente, todo mundo é diferente de todo mundo. E, portanto, é inerente também às relações humanas. Já faz parte, inerente quer dizer que faz parte, está dentro, você não tem escolha, já acontece. Ou seja, não é algo que você determine, que você faça a opção, não é opcional. Inerente quer dizer que não é opcional. Então, é verdadeiro, todo mundo já nasce com suas diferenças. As diferenças são consideradas pela maioria. Quando eu falo pela maioria, eu tenho ideia de sociedade, aí eu pego 50% é a metade, maioria é mais de 50%. Nem que seja somente seria 51%. Como um elemento que torna a vida mais agradável. Será que realmente eu tenho mais de 50% da sociedade que acha que as diferenças, que a diversidade torna a vida mais agradável? Ou será que eu tenho boa parte da sociedade que acredita que ser diferente não é normal? Então, o que é que vocês encontram? O que é que vocês consideram aí? Eu considero que o correto seria isso. O ideal seria que as diferenças fossem consideradas pela maioria como um elemento que torna a vida mais agradável, né? Se fosse isso, nós não estaríamos falando de diversidade e brigando pela diversidade o tempo todo. Então, infelizmente, eu não vou poder dizer que a maioria considera a diversidade algo que torne a vida da gente mais agradável. Até porque é por isso que a gente luta pelas minorias. É por isso que somos chamados de minorias, mesmo que sejamos maioria. Mesmo que a maioria do brasileiro sejam pretos ou pardos, ainda assim sofremos exclusão. Mesmo que a maioria do brasileiro tenha algum tipo de deficiência, ainda assim sofrem exclusão. Então, isso é porque a maioria, infelizmente, não compreende que ser diferente é normal e que viver com a diferença pode tornar a vida bem mais agradável. Então, acerca das afirmativas, a gente só pode dizer que estão corretas a proposição 1 e a proposição 2. Seria interessante também se a proposição 3 estivesse correta. Mas, se você te estender um olhar mais sociológico, se você tiver um olhar mais crítico para a sociedade, você vai ver que, infelizmente, a minoria ainda sofre bastante preconceito com relação à inclusão. Então, somente por causa da expressão pela maioria, a terceira alternativa não seria correta. Segunda questão, o ato de não respeitar as diferenças
Se você não respeita as diferenças, se você não respeita a minoria, não respeita parte da sociedade que tem as suas diferenças, que não são iguais a você, que não são da mesma classe, que não são da mesma cor, que não têm o mesmo cabelo, que não têm os mesmos hábitos. Qual é o nome que a gente dá a esse tipo de pessoa que não respeita as diferenças? Como é que a gente chama as pessoas ou os indivíduos que não respeitam as diferenças, seja qual for, né? Seja qual for o tipo de diferença. A gente chama isso de intolerância, a gente chama de preconceito, a gente chama de discriminação, tá bom? Então, todas as alternativas ou todas estão corretas, porque não respeitar a diferença é um ato de intolerância, de preconceito e de discriminação. Então, todas as opções estão corretas. Infelizmente, ainda vivemos num mundo com intolerância, no mundo de preconceitos e no mundo de discriminação. Isso acontece não apenas fora do seu nicho familiar. Infelizmente, isso acontece dentro da nossa própria família, né? A família é uma das primeiras a causar o preconceito às diferenças. Eu conheço o caso de uma pessoa que não aceita o corpo em que ela nasceu. Então, ela está fazendo um processo de transição sexual, vamos dizer assim, né? De mudança de gênero. E a família não aceita. Então, a família é a primeira a vincular esse tipo de preconceito. Aí você se pergunta, se eu que sou família, que enquanto família tenho que entender e tenho que acolher, não aceito, discrimino e jogo fora de casa, quem vai acolher? Quem vai cuidar? Pense assim e talvez a vida seja diferente. E se eu não acolho o meu familiar, que olhos eu vou ter para o outro? Se eu não tenho solidariedade com a pessoa que está convivendo comigo, eu vou ter com quem eu não conheço? Seguindo. Aí nós temos aqui um trecho do poema que diz: de pele escura, um fala brando, o outro dura. Você observa o seguinte, essa vírgula, ela não está separando o sujeito de predicado, não. Ela está substituindo o verbo, na verdade, né? Só para não ficar repetindo o verbo. Um tem fala branda, outro tem fala dura. Um é fala branda, outro é fala dura. Digamos que poderia ser um verbo de ligação no lugar dessa vírgula. Aí você chama essa vírgula aí de elipse, né? Ela marca uma elipse, a ausência do verbo. As palavras em destaque, escura, branda e dura, escura, escuríssima, branda, brandíssima, dura, duríssima. As palavras em destaque têm a função de atribuir característica aos nomes a quem se refere. É só você se perguntar o seguinte, você destaca, as palavras estão destacadas, né? A palavra é escura, branda e dura, e você pergunta, o que é escura? A pele é escura. Está atribuindo característica à palavra pele. O que é branda? A fala é branda. Então, a branda está atribuindo uma característica à fala. O outro dura. O que é o outro? O outro fala dura. Um fala branda, outro fala dura. Então, aqui está subentendido também a fala, né? O substantivo fala. Não é o verbo falar, é o substantivo fala. Então, o dura também se refere ao substantivo fala. Logo, a função dessas palavras, que é adjetivo, é atribuir característica aos nomes a que se referem. Essa é a função do adjetivo dentro da língua portuguesa, tá bom? Dentro da nossa língua, o adjetivo, e de modo geral, se você estivesse estudando inglês, seria a mesma coisa, tá? O adjetivo atribui sempre característica ao ser a quem se refere. Então, letra A está totalmente pertinente à pergunta que foi feita. Na estrofe lida acima, pele escura, fala branda, fala dura, ocorre antítese. Aí, de repente, você não lembra o que é antítese, mas não se preocupe, porque o próprio enunciado já diz o que é a antítese, que é um jogo entre palavras de sentido contrário. Olha, branda é o contrário de duro, não é isso?
Branda é o contrário de duro. Automaticamente eu já dei até a resposta para vocês. Brando quer dizer suave. Brando quer dizer macio. E duro é uma palavra diferente de suave e de macio. Gera um sentido oposto, né? Se eu digo, olha, você tem uma pele branda, uma pele macia. Ah, você tem uma pele dura, uma pele áspera, né? Dura seria áspera, que daria um sentido, um efeito contrário. Então, a palavra branda, ela vai ter oposição direta à palavra dura. Logo, se tornam antônimos. Palavras com sentido contrário, a gente chama de antônimo. Então, quais são as palavras que estão se opondo dentro dessa estrutura de frase? Não é a pele, que é o contrário de branda, não é a fala, que é contrário de dura, nem pele nem fala são o contrário é brando e duro, né? Que são adjetivos com sentidos opostos, com sentidos contrários. Aqui vai dar aquele efeito de novo. Eita, Senhor do céu. Não tem nada não. A gente coloca aqui a resposta, letra D. Branda e dura são palavras que têm sentidos contrários. Qual nome se dá à classe de palavra ou de palavras, né, que desempenham a função de caracterizar os seres? Palavras que caracterizam os seres, palavras que atribuem características aos seres. Se eu tenho, vamos colocar os seres, eu tenho, a planta é um tipo de ser, né? Então, eu tenho uma rosa. Aí eu digo rosa vermelha. Rosa, está escrevendo errado. Então, rosa é um substantivo, né? É um ser. Se eu tenho rosa vermelha, a palavra vermelha está dando sentido, caracterizando o substantivo rosa. Se eu tenho outro ser, animais são seres, lobo. Se eu tenho lobo, e eu digo lobo selvagem, a palavra selvagem está dando característica ao lobo, né? Poderia ser doméstico, mas é selvagem, lobo selvagem. Outro tipo de ser, vamos pegar aqui a água. Água, se eu tenho água limpa. Água limpa, a palavra limpa está atribuindo característica à água. Então, a classe gramatical que atribui característica aos outros seres, a gente chama de adjetivos. E locução adjetiva tem o mesmo valor do adjetivo. Só que a locução adjetiva, ela é formada por preposição, ela é formada com a preposição, junto com o substantivo, e isso aqui vai ter sentido de adjetivo, dando à palavra um valor de adjetivo. Se eu tenho a preposição de e eu tenho o substantivo mãe, e eu coloco aqui a palavra a ser determinada, se eu digo amor de mais mãe, é igual a amor materno. Então, materno é adjetivo, de mãe é locução adjetiva, porque é uma estrutura de palavras que tem valor de adjetivo. Beleza? Entendido? Próxima. Então, lembrando o que são adjetivos e o que são locuções adjetivas, anota aí. Pega aí e guarde, né? Pegue, receba e guarde. Observe as palavras destacadas ao longo do poema, não é isso? Redondo, puxado, pontudo, arrebitado, crespo, liso, de leite, de siso. Então, qual é a função dessas palavras? A função é aquela que eu falei para vocês. A função da palavra, que é o adjetivo, é atribuir característica ao ser ao qual ele se refere. No caso, redondo e puxado refere-se a olho. Olho redondo, olho puxado. Então, está caracterizando olho. Nariz, pontudo, nariz arrebitado, pontudo e arrebitado está caracterizando tipos de nariz. Cabelo crespo, cabelo liso, crespo e liso estão caracterizando tipos de cabelo. Dente de leite, dente de siso, de leite de siso estão caracterizando tipos de dente, certo? Então, o poema fala sobre a diversidade e, por isso, atribui características diferentes aos mesmos seres, porque nós somos assim.
Nós somos os mesmos seres humanos, mas temos características diferentes, como você observa na própria imagem que está ilustrando agora, nesse momento, a nossa aula. Você tem de pele clara, de pele escura, você tem pessoas de olho puxado, de olho redondo, vocês têm pessoas com nariz pontudo, com nariz arrebitado, vocês têm pessoas com cabelo crespo, com cabelo liso, certo? Pessoas de todas as cores, pessoas de todas as raças, de todas as cores, porque nós somos assim, nós somos diferentes. E a diversidade é que forma vamos dizer, a diversidade é que forma a característica maior do plano humano, né? Quando fala de natureza humana, nós somos diferentes em nossas características, em nossa cultura, em nossa natureza. Os adjetivos têm a função de qualificar os substantivos que acompanham na sentença. Então, sempre que você encontrar adjetivos dentro de um texto, procure qual é o substantivo a quem ele se refere, porque ele vai estar modalizando, ele vai estar diferenciando aquela palavra de outras, certo? Porque se você coloca apenas olho, nariz, cabelo e dente, é um sentido genérico, né? Olho, cabelo, pescoço, dente e tal, é sentido genérico. Agora, se você atribuir características a ele, você vai estar dando características diferentes, você vai estar dando particularidade àquele tipo de substantivo, àquela palavra. Então, não é qualquer olho, é um olho redondo, não é qualquer olho, é um olho puxado. Então, você vai estar particularizando uma palavra que estava empregada em sentido geral. Em sentido geral, olho é olho, nariz é nariz, cabelo é cabelo e dente é dente. Mas, quando você usa adjetivos, você usa particularidades, tá bom? Atribui características aos seres aos quais estão se referindo dentro do texto. Adjetivo e locuções adjetivas. O que é adjetivo? Classe gramatical, né? É a classe gramatical, cuja função é classificar e qualificar os substantivos que acompanham a sentença. Então, a função do adjetivo dentro da estrutura da língua portuguesa é classificar e qualificar os substantivos. Sempre você tem substantivos e o adjetivo modaliza, diferencia o substantivo. Como se flexionam? O adjetivo, ele se flexiona, ou seja, flexionar quer dizer variar. Ele varia em gênero, porque o adjetivo pode ser feminino e pode ser masculino, pode ser liso, cabelo, pode ser lisa, a pele, né? Dependendo do seu substantivo. Quando o substantivo é masculino, o adjetivo é masculino. Se o substantivo é feminino, o adjetivo também tem que ser feminino. Ele se diferencia o substantivo em número, quer dizer, ele pode estar no singular ou no plural. E o que vai dizer se eu coloco o adjetivo no singular ou no plural? A palavra a que ele se refere. Nunca esqueçam, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo, né? Adjetivo tem que concordar com o substantivo e não é o contrário, tá bom? Então, se o substantivo está no singular, lógico que o adjetivo fica no singular. Substantivo no plural, adjetivo no plural. Se o substantivo é feminino, o adjetivo vai para o feminino. Se o substantivo é masculino, o adjetivo que se refere a ele também deve vir no masculino. Então, sempre há essa concordância. A gente chama isso de concordância nominal. Tá bom? São as palavras que concordam com o substantivo. Concordam quer dizer estão de acordo, ficam de acordo com o substantivo. Quem manda na sentença é o substantivo. Então, se eu tenho a palavra lagoa, veja só, se eu uso o substantivo lagoa é uma palavra masculina ou feminina? É um substantivo, é o nome de alguma coisa. Substantivo são palavras que dão nome aos seres, né? Que dão nome às coisas de modo geral. E lagoa é um nome, de alguma coisa. Lagoa seca, se eu digo lagoa seca, eu digo seca. Eu digo lagoa seca por quê? Porque lagoa, eu uso seca no feminino, porque lagoa é um substantivo feminino. Se eu coloco lagoas no plural, eu não posso colocar lagoas seca. Eu vou ter que dizer lagoas secas, porque sempre
o adjetivo tem que estar de acordo com o substantivo, certo? Agora, se eu digo lago, lago é masculino, não é feminino. Então, eu não digo lago seca, eu digo lago seco. Lago seco. Por que eu coloquei no masculino? Porque lago também está no masculino. Se eu acrescento no plural, colocando S, lagos, então eu não posso ter lagos seco. Eu tenho que dizer lagos secos. Sempre o adjetivo tem que estar de acordo com o substantivo ao qual ele se refere. Se é feminino, fica no feminino. Se é masculino, fica no masculino. Se é singular, fica no singular. Se é plural, vai para o plural. Sempre, sempre o adjetivo fica de acordo com o substantivo aos quais se referem. Ok? Então, sabendo disso, a gente vai lembrar quais são os tipos de adjetivos, né? Os adjetivos se dividem em adjetivos simples e compostos. O que é que diferencia o adjetivo simples de adjetivo composto? É a formação da palavra. O adjetivo simples tem apenas um núcleo, só uma palavra: verde, gordo, rico, real, uma palavra. Já o adjetivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, tá bom? E ele pode vir assim, com hífen, verde, água, é um adjetivo, né? Ou sem hífen, socioeconômico. Com hífen ou sem hífen. Mas você observa que são duas palavras. Verde, água, verde mais água vira verde, água. Sócio, que é social, mais econômico vira socioeconômico. Porque eu não digo, porque eu quero observar os aspectos social, econômico. Não é social, econômico. Para você não falar aspecto social e econômico, você pode dizer aspectos socioeconômicos, juntando as duas palavras, social, econômico, em uma só palavra, aglutinando, né, através da aglutinação, formando a palavra socioeconômicos, uma só palavra, tá bom? Senão, você deveria colocar social e econômico. Aí custaria mais, né, mais palavras e menos conhecimento linguístico. Os adjetivos também são classificados como primitivos e derivados. Primitivos são aquilo que eu chamo de raiz, né? Primitivos são os adjetivos raiz, ou seja, é adjetivo que tem a sua própria origem. A palavra é original. Azul, bom, belo, vil. Agora, eu posso, a partir dessas palavras primitivas, formar palavras derivadas. Azul, eu digo azulado. Azulado deriva de azul. Desajeitado deriva de jeito, né? Eu tenho jeito e eu tenho desajeitado. Então, o original é jeito e desajeitado já é derivado. Eu tenho língua, mas linguarudo é um adjetivo que deriva do substantivo língua. Os adjetivos podem derivar de outro adjetivo ou pode derivar de um substantivo, tá? Então, jeito é substantivo, desajeitado é adjetivo. Língua é substantivo, linguarudo é adjetivo. Então, eu posso formar adjetivos tanto de substantivos como de outros adjetivos. Azul é adjetivo, azulado também é adjetivo. E temos os adjetivos pátrios, que são os adjetivos que se referem às nossas origens, né? Aqueles que se referem à nossa nacionalidade. Adjetivos pátrios são aqueles que se referem à nacionalidade. Alguns são bem estranhos, né? A própria palavra brasileiro, que é um adjetivo pátrio, ele é diferente dos outros adjetivos pátrios. Por exemplo, quem nasce nos Estados Unidos, tem aqui, olha, quem nasce nos Estados Unidos, quem é natural dos Estados Unidos, a gente chama de estadunidense. Geralmente, ense é o sufixo, né? Ou ense, ou ano, hino. Americano, que vem da América, estadunidense, vem dos Estados Unidos, sudestino vem do sul, nordestino do nordeste. Então, geralmente tem essas terminações. E brasileiro, antes a gente era chamado de brasiliense. Era assim, ó, estou escrevendo hoje com economias linguísticas, né? Falo tanto de economia linguística que hoje estou economizando. Brasiliense. Olha só. Era assim que era chamado brasileiro antes, brasiliense. Mas
Mas, por algum motivo, por alguma razão, os próprios portugueses passaram a chamar quem nasce no Brasil, ou quem vinha do Brasil, de brasileiro. Eiro, eiro, é um sufixo que significa aquele que faz. Olha que interessante. Então, brasileiro é aquele que faz o Brasil. Padeiro, aquele que faz pão, né? Açougueiro, aquele que trabalha no açougue. Então, o eiro, geralmente, ele é um adjetivo, ele é um sufixo que caracteriza os adjetivos de profissão, né? As palavras que representam profissão. Padeiro, açougueiro, merendeiro, não é isso? Então, é usado geralmente para essa composição. Mas o adjetivo pátrio de Brasil ficou brasileiro por causa de uma brincadeira que faziam com a gente, um bullying, né? Hoje não é mais, naquele tempo chamava de brincadeira, hoje a gente chama de bullying. Então, era quem vinha do Brasil, que era natural do Brasil, que ia para Portugal, não era chamado de brasiliense. Eu até destaquei ali, ó, brasiliense. Para dar um sentido pejorativo, os portugueses chamavam aos naturais do Brasil, a população do Brasil, de brasileiro. Usavam no sentido de quem estivesse xingando a gente, né? Ah, isso aí é um brasileiro, para desvalorizar, para inferiorizar. Então, com o passar dos anos, a gente acabou adotando como adjetivo pátrio mesmo a palavra brasileiro. A gente não usa mais brasiliense, mas sim brasileiro. Ou seja, a gente pegou as pedras que jogavam na gente e construímos o nosso castelo, a nossa marca, a nossa riqueza, né? Vamos chamar isso de fortuna cultural, tá bom? Então, hoje estamos falando sobre adjetivos e sobre locuções adjetivas. A gente faz agora uma breve pausa e já a gente volta falando de mais modalizadores da língua portuguesa, tá bom? Até já, então.